Bruce Lee dizia: a simplicidade é a chave para a excelência. Com essa célebre frase, pensei em alguns conselhos simples, em que se tivesse uma máquina do tempo, retornaria ao passado para me entregá-los. Aliás, o vídeo nem começou e de maneira sutil já recebemos uma excelente lição. Preze pela simplicidade. Então nesse vídeo, vamos discorrer sobre 3 lições que podem te ajudar de maneira significativa. E ainda no meio do vídeo temos uma surpresa. Antes de iniciarmos, tentei encontrar lições que o efeito surtirá tanto no curto quanto no longo prazo. Outro ponto bastante importante de ressaltar é que os conselhos dependem muito do contexto. Portanto, se pegarmos essa hipótese que criei da máquina do tempo, talvez se eu voltasse para o passado, eu não conseguiria entender muito bem por que eu deveria seguir. E talvez isso vale para você também. Talvez não entenda muito o porquê fazer essas coisas. Então sugiro que você anote para que de vez em quando, esporadicamente, você vá e consulte-as. Então, sem mais delongas, vamos para as 3 lições que conseguirão te ajudar tanto na produtividade como a você crescer na vida. A primeira lição é: saiba falar não. Esse item certamente teria poupado bastante tempo. Isso porque é uma técnica de priorização e possui diversas vantagens. Dentre elas, focar no que realmente é importante para você. Além disso, não se sobrecarregar com tarefas aceitas de maneira descontrolada, para que no final do dia você se sinta totalmente frustrado. Apesar disso, ainda existe o medo da rejeição. Por isso trouxe algumas lições do livro Power Skill que podem te ajudar. A primeira ação é: crie o hábito. Ao decorrer do dia, você recebe diversos pedidos e alguns deles são bastante simples. Portanto, tente treinar através desses pedidos. Dessa maneira, quando você estiver em uma situação mais séria, em que você realmente precisava dizer não, você vai sentir muito mais facilidade. A segunda ação é: sugira uma solução. Muitas das vezes, o medo de dizer não é pelo fato da pessoa pensar que ela não é importante para você. E do contrário, ela pode ser. Mas às vezes vale muito mais a pena você dar uma sugestão de alguém que consiga realmente resolver esse problema, ou algo que você pode fazer, que a pessoa na verdade pode fazer, para resolver ele também. Dica particular: tente encarar o não como uma forma de respeito. Prefiro decepcionar uma pessoa por dizer um não do que dizer um sim sem compromisso. E aí, por acaso você possui algum desses problemas? Se sim, diga aqui nos comentários para a gente tentar encontrar uma solução para você. A segunda lição é: escolha o parceiro certo. E não seria justo da minha parte falar sobre isso sozinho. Então, apresento a vocês a Fabi, minha namorada. Oi, gente. E conversamos e achamos que a escolha de um parceiro certo, quando utilizada de maneira inteligente, com sabedoria, pode ser um potencializador na sua vida. E meu bem, qual é o divisor de águas? Bom, gente, eu acho que o divisor de águas é vocês aproveitarem esse tempo que vocês estão se conhecendo e se fazerem essas 3 perguntas. E a primeira pergunta é: vocês buscam os mesmos valores? E aqui a gente tem um ponto realmente crucial. Porque imagina o seguinte, pessoal: caso vocês possuem objetivos finais de vidas totalmente distintos. Um quer muito acelerar na vida e o outro quer andar passivamente, mais tranquilo, praticamente parando. De forma final, o resultado final que eu digo, seria um acelerando muito e o outro freando. No final, nenhum sai do lugar. E a segunda pergunta é: quais são seus pensamentos e opiniões sobre alguns assuntos? Isso aqui vamos pegar um exemplo de um aspecto político. Vamos supor que você seja uma pessoa conservadora, uma pessoa mais de direita, e o outro, por outro lado, é o oposto, uma pessoa progressista, de esquerda. Acontece que agora temos um conflito. Vocês várias vezes entrarão nessa discussão e isso desgastará muito o seu relacionamento. E a terceira pergunta é: você conhece as características marcantes dessa pessoa? Isso realmente é bastante importante. Porque veja bem, com o tempo é normal que vocês vão se conhecendo cada vez melhor. Até saiba dizer como a pessoa se comportaria em cada situação. E com isso você tem um ponto bastante positivo. Você conhece realmente essa pessoa. Só que o fato é: você conhece os pontos fortes e os fracos dela. Você toleraria uma pessoa que é muito raivosa, que implica com tudo, que sempre está com raiva, sempre reclama de tudo? Sempre é bom analisar e ponderar, sinceramente, esses fatos. Não cair no encanto do início do namoro, né? Com certeza. Excelente dica, inclusive. Acreditamos, sinceramente, que essas perguntas sejam bons pontapés iniciais para quem está começando o relacionamento, ou também quem está no intermediário de um namoro, por exemplo, e que elas podem te ajudar a colher bons frutos. Então,
Já podemos agradecer a Fabi sobre o conselho que ela deu pra gente e também dar um tchau tchau pra ela. Peraí, eu acho que antes de eu ir embora, você deveria ficar para escutar o próximo passo que já me ajudou muito. Show de bola. Com as palavras dela, finalizo a presença dela dentro deste vídeo. Tchau, meu bem. Tchau, gente. E agora, a terceira lição é leia livros. E com certeza, eu gostaria de ter começado essa ação há muito tempo atrás. E aproveitando que acabamos de sair desse tema mais amoroso, recomendamos um livro que nos ajudou muito, inclusive. As 5 Linguagens do Amor. Fortificou certamente o nosso relacionamento. Inclusive, está aqui nas descrições para a compra do livro. Considere essa lição de suma importância, já que os livros conseguem te entregar algo muito específico. Lições, visões gerais e até ideias para você implementar na sua vida. E de forma geral, ela gera uma qualidade de vida muito maior. Então, com certeza, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, essa seria certamente uma dica que eu daria para o meu passado. E aqui vale ressaltar 2 partes importantes. A primeira é que você deixe o like. E a segunda é que você, sinceramente, anote essas dicas. Apesar de agora você achar que não é nada importante saber dessas coisas, pode ser, no futuro, isso se torne de suma importância na sua vida. Então, ler livros, encontrar um parceiro certo e aprender a dizer não, certamente seriam 3 lições que eu levaria para o meu passado, se eu tivesse uma máquina do tempo, é claro. E pegando um adendo dentro dessa área da leitura, recomendo que você veja um vídeo aqui que fiz no canal falando sobre 4 passos simples para você ler e entender. Por fim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso eu tenha te ajudado de alguma maneira, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, seria uma honra ter a sua presença aqui nesse canal e, é claro, ativar o sininho. Fiquem todos com Deus, até mais!